Quando o Senhor instituiu a ceia, Ele disse: fazei isto em memória de mim. Por que o Senhor Jesus fez questão de que seus discípulos celebrassem a ceia do Senhor? E eu penso assim que a ceia do Senhor para os primeiros discípulos evocavam momentos de profunda intimidade e comunhão com Jesus. Eu sempre digo, quando celebramos a ceia, que a ceia nos lembra uma família ao redor da mesa. E é um momento de genuína partilha e comunhão, coisa que está se tornando muito rara nas famílias de hoje, mas na época de Jesus fazia todo sentido, e até bem pouco tempo na nossa sociedade também, e espero que os irmãos nas suas famílias cultivem as refeições com a família, sempre que possível, porque isso dá um sentido de pertença àquela família, e no nosso caso, à comunidade. Fico muito feliz porque as restrições da pandemia já estão sendo levantadas e brevemente vamos poder ter convívios e celebrações ao redor da mesa, que eu acho que faz muita falta. Acho que nenhum de nós se recusa a estar numa mesa e participar de uma refeição preparada com tanto carinho. Creio que quando Jesus instituiu aquela ceia, foi um momento marcante. Comer junto com Jesus, participar da sua mesa, era a indicação de que eles tinham de fato algo em comum, não é? Eram chamados à intimidade. Agora, que memórias vinham ao coração dos discípulos quando na igreja primitiva celebraram a ceia do Senhor. Aquela primeira geração de discípulos de Jesus, quando celebrava a ceia do Senhor, muitas coisas vinham ao seu coração. Uma das coisas que provavelmente vinham ao coração dos primeiros discípulos era o que Jesus fez antes daquela refeição, e isso está lá em João capítulo 13. Em João capítulo 13, você tem a narrativa de Jesus lavando os pés aos seus discípulos, não é? Acho que esta é uma das memórias evocadas quando se celebrava a ceia do Senhor. Provavelmente Pedro, não sei se ele deve ter mencionado para os seus depois discípulos, os da igreja que ele ajudou a plantar. Ele deve ter se lembrado que foi a noite em que Jesus disse que ele o negaria, mas deve ter se lembrado que ele quase recusou que Jesus lhe lavasse os pés. Mas Jesus disse para ele: Pedro, se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. E ele, como era exagerado, ele disse: então dá-me um banho completo, não é? Mas não precisas, Pedro, quem já se banhou não precisa lavar senão os pés. E ele deve ter voltado na memória, sempre que ele celebrava a ceia do Senhor, esta celebração, última ceia, quando Jesus instituiu essa ordenança. Então ficou marcado para aqueles discípulos que Jesus, sendo mestre e Senhor como eles reconheciam, cingiu-se de uma toalha, de uma bacia, e começou a lavar os pés aos seus discípulos. Isso era trabalho de escravo. Jesus veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E ele disse que os discípulos reconheciam-no como mestre e Senhor, e faziam bem, porque de facto ele é mestre e Senhor. Mas ele disse que eles deviam realmente fazer como eles, não é? Então ele diz lá em 13:14: ora, se eu sendo o mestre, o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Toda vez que Pedro celebrava a ceia do Senhor com os demais discípulos, ele se lembrava provavelmente disso que Jesus disse e fez na última ceia. Sabe que isso faz nos lembrar que nós precisamos voltar para o espírito da primeira ceia, porque o que tem acontecido é que nós temos sido contaminados por uma visão individualista, competitiva
desse capitalismo que está à nossa volta e trazemos isso para dentro da comunidade do povo de Deus. Há comparações, há competições, há divisões, há facções, e isto vai contra o espírito da primeira ceia. Vai contra o espírito de serviço que Jesus propunha, de mútuo serviço com humildade no corpo de Cristo. Então, quando celebramos a ceia do Senhor, nós podemos nos lembrar que os apóstolos, provavelmente, quando a celebravam, lembravam-se dos últimos ensinos de Jesus, que é: lavai os pés uns dos outros, ou seja, servi-vos uns aos outros em amor, com humildade, deixem a competição de lado, não se preocupem quem de vós é o maior, porque eu estou entre vós como alguém que serve. Na verdade, a grande dificuldade de alguns judeus reconhecerem Jesus como Messias é que eles pensavam no Messias conquistador, vencedor, que destruiria o poderio de Roma e que restauraria o reino de Israel de imediato. Mas eles não compreendiam que Isaías tinha escrito o cântico do servo referente ao próprio Senhor Jesus, que deu a sua vida por nós. E é o que Jesus está a tentar passar para os seus discípulos, é que ele veio para servir, e que a igreja deveria ter um espírito de serviço mútuo, que a competição, a comparação deviam ser deixadas de lado, que ninguém devia se sentir mal por fazer um serviço humilde, porque ele não se importou em fazê-lo. A nossa sociedade está estratificada em vários segmentos sociais, há privilegiados e aqueles que são da base da pirâmide, mas em Cristo não pode haver nem judeu, nem gentio, nem livre, nem escravo. Não há espaço para discriminações na comunidade do povo de Deus. Nós devemos ser servos uns dos outros. E eu acho que quando nós celebramos a ceia, devemos nos lembrar daquilo que Jesus ensinou na última ceia, porque era essa memória que provavelmente os discípulos traziam à mente quando celebravam a primeira ceia, a ceia do Senhor, no primeiro século da igreja. Sabe que a ceia evoca a própria presença de Jesus, era tão marcante que o que aconteceu, e você vai encontrar um outro texto que eu estava a ler esta semana, em Lucas capítulo 24, Lucas 24, quero só fazer um parênteses aqui, que de manhã eu fiz uma menção de um texto errado, eu em vez de falar Marcos, em vez de falar Atos, falei Marcos, mas é Atos, tá? Foi lapso do pastor, o meu baterista já me observou, ele é atento, né? Então, se você foi lá, você não encontrou, mas é Atos. Lucas 24, e o nome do texto está certo, Lucas 24, é aqueles dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, eram dois discípulos que estavam extremamente desesperançados a caminho de Emaús, e Jesus, ressurreto já, aproximou-se deles, não é? E sabe, eles não reconheceram que era Jesus, mesmo que Jesus estivesse dando-lhes uma grande aula de teologia, que eu queria ter assistido também. Eu queria estar naquele caminho, irmãos. Sabe por quê? Jesus, olha só o que diz o versículo que fala assim, capítulo 24, verso 27, diz: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Aquele caminho foi longo, mas eles nem sentiram, porque Jesus foi passando como um filme para eles. O que dele estava escrito nos profetas e na lei de Moisés e tudo. Quer dizer, a Bíblia toda, o Antigo Testamento apontava: o Senhor Jesus virá. Não é? Todos os indícios indicavam, era evidente. Não é? Então, aquilo foi uma aula de teologia do Antigo Testamento, não é? Com a chave hermenêutica, Jesus Cristo. E sabe, eles não reconheceram que era Jesus, mas alguma coisa estava acontecendo no seu coração, porque no verso 32 diz: e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Quando Deus começa a falar ao nosso coração, é algo especial, não é? Mas
Como é que eles reconheceram que era Jesus? Capítulo 24, verso 28 diz: quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, tomem atenção, que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido lhes deu. E aí aconteceu algo maravilhoso, não é? Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. É maravilhoso. Depois diz: mas ele desapareceu da presença deles. Isso também foi alguma coisa, né? Ele entrou em cena e saiu tão rapidamente. Mas provavelmente eles tiveram a oportunidade de receber o testemunho de Jesus vivo, e ele disse para os seus discípulos: olha, tem alguma coisa de comer? Dá-me aqui, porque um espírito não vai assimilar os alimentos como eu posso. Toquem em mim, vejam lá, as marcas estão aqui. Alguém disse que, eu li recentemente, que Jesus, ele ainda tem as marcas daquilo que ele fez por nós. Ele ainda tem as marcas, não é? Porque é um facto, ele morreu e ele ressuscitou. E os discípulos, como é que o reconheceram? No partir do pão. Nós queremos hoje, o pão já está partido, mas nós queremos na celebração da ceia, realmente evocar: o Senhor disse que estaria sempre conosco. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estará conosco. Por mais que você seja cético, a palavra dele é verdadeira e fiel. Nós estamos reunidos nesta igreja, neste espaço, em nome de Jesus. E se ele diz que estará, ele está conosco. E especialmente porque neste momento de celebração da ceia, nós evocamos aquilo que ele fez, ensinou para nós e fez por nós lá na cruz do Calvário. Então é muito importante que nós possamos reconhecer a presença de Jesus também na celebração da ceia do Senhor. Nós evocamos a presença dele, e também que ele disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Sim, mas ele disse: esse é o sangue, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ou seja, o sangue de Jesus foi derramado para estabelecer um novo pacto, um novo compromisso conosco. Se você for comigo para 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro é a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Ele vai falar um pouquinho sobre isso. 1:18 da primeira carta de Pedro: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Esse foi o sangue da nova aliança. Nós cantamos algumas coisas sobre o Cordeiro no trono. Se você teve a oportunidade já de ler alguma vez o livro de Apocalipse, a figura do Cordeiro é a figura de vitória, mas o Cordeiro, para ter vitória, ele foi imolado e ele foi morto. Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estabeleceu uma nova aliança, mas ele deu o seu sangue para nos resgatar, ou seja, tirar-nos do poder do pecado e chamar-nos para si. Meus queridos, quando celebramos a ceia do Senhor, todos esses factos, essas realidades vêm ao nosso coração. Isso para reafirmar o nosso compromisso com essa nova aliança. Ele deve ser um compromisso de comunhão, deve ser um compromisso de santificação, de consagração e de proclamação. Que ao celebrarmos a ceia, nós possamos remeter nossa memória a esse passado, esse momento fundante que foi a última ceia, mas que ao celebrar a ceia também nós antecipemos o momento em que nós vamos estar celebrando para sempre com Ele no banquete celestial. A ceia, ela nos remete para um passado e nos antecipa um futuro, porque realmente foi algo que o Senhor nos ordenou para anunciarmos a sua morte até que Ele venha.
Ou seja, ao mesmo tempo que rememoramos um passado e antecipamos um futuro, nós temos um compromisso de, no presente, vivermos uma vida de consagração a Ele, de compromisso com a comunidade dEle, com o povo de Deus que é a igreja, um compromisso de anunciarmos que Jesus veio, morreu, ressuscitou e um dia voltará. Como nós cantamos que o Rei da Glória, Ele desceu e Ele padeceu por nós, mas Ele ressuscitou e um dia voltará. Esta é a esperança do cristão, mas enquanto Ele não vem, nós celebramos para anunciar a sua morte, essa morte que nos trouxe vida plena e abundante. E não é algo individual, é algo comunitário. Nós estamos numa mesa e nós não estamos sozinhos nela. Ele está presente e os irmãos também estão presentes. E juntos nós rememoramos os seus ensinos e o seu sacrifício e nos comprometemos a continuar na caminhada de proclamação da sua morte e da sua ressurreição. Eu vou convidar os nossos obreiros, Fábio e Bruno, para virem aqui à frente. Eles vão ajudar na distribuição dos elementos da ceia do Senhor.